Se você está mirando em concurso público, tem uma matéria que é o ponto de partida de tudo, sabe? A coluna vertebral de todo o resto. O direito constitucional. Hoje a gente vai entender por que dominar esse assunto não é só uma vantagem, é o primeiro grande passo para a sua aprovação. Pensa assim, ó. O direito constitucional é o alicerce de um prédio. Todas as outras leis, tipo o direito civil, penal, administrativo, são os andares construídos em cima. E se essa fundação não for sólida, o que acontece? Pois é, o prédio todo corre o risco de desabar. É exatamente essa a dimensão da importância do que a gente vai ver aqui. Então, o nosso roteiro de hoje está bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que são as regras do jogo da nossa sociedade. Depois, vamos firmar nossa base com o direito constitucional. Aí, a gente parte para decifrar os vários tipos de Constituição e, claro, no final, a parte que todo mundo quer saber. Como isso tudo se transforma em aprovação. Bora lá? Ok, vamos começar do começo. Antes de subir as paredes da casa, a gente precisa entender bem o terreno, né? Então, vamos para o básico. O que direito realmente significa? E olha, vai muito além daquela ideia simples de certo e errado. No nosso dia a dia, a gente é guiado por vários tipos de regras, não é verdade? Regras religiosas, da nossa fé, regras morais, daquilo que a sociedade considera correto, mas só um tipo de regra o Estado pode impor à força: a norma jurídica. É a única que, se descumprida, gera consequências reais, que podem ir de uma multa até a perda da liberdade. E essa tabela aqui deixa tudo muito claro. Olha só a diferença. As normas morais e religiosas dependem basicamente de uma pressão interna, da consciência, ou da pressão da sociedade. Já as normas jurídicas são coercíveis, ou seja, o Estado pode forçar o cumprimento. Um exemplo clássico: a infidelidade pode gerar um baita julgamento social, mas a bigamia, que é casar com mais de uma pessoa, é crime previsto em lei. Sentiu a diferença? Beleza, agora que a gente já separou o que é o que, vamos focar na lei mais importante de todas, a lei das leis, a Constituição. Lembra daquele alicerce do prédio que eu falei no começo? Então, é exatamente aqui que ele ganha forma. Essa citação aqui diz tudo. Pensa na Constituição como a grande chefe de todo o ordenamento jurídico. Nenhuma lei, seja uma regra de trânsito ou uma lei sobre imposto de renda, pode contrariar o que ela diz. Ela é a régua que mede se todas as outras leis são válidas ou não. E para a gente entender bem o nosso alicerce de hoje, é muito legal dar uma olhada nos que vieram antes. O Brasil já teve 7 constituições. Cada uma delas é como uma fotografia de um momento político do país, desde a que foi imposta lá no Império, em 1824, até a nossa atual, a de 1988, que a gente chama de Constituição Cidadã, porque marcou a volta da democracia. Agora, atenção! Para quem estuda para concurso, essa parte aqui é ouro, os detalhes fazem toda a diferença. Então vamos entrar nas classificações técnicas das constituições. Isso não só cai, como despenca em prova. A primeira classificação é super importante, a origem. A pergunta é: a Constituição nasceu da vontade do povo por meio dos seus representantes eleitos? Se a resposta for sim, ela é promulgada, como a nossa de 88. Agora, se ela foi imposta de cima para baixo, por quem estava no poder, aí ela é outorgada, como foi a de 67, durante o regime militar. Só isso já diz muito sobre o país, né? Outro ponto-chave é a estabilidade. A nossa Constituição é rígida. E o que isso quer dizer? Que mudar ela não é nada fácil. Isso é de propósito. É uma forma de proteger os nossos direitos e garantias mais importantes de mudanças repentinas ou de interesses políticos do momento. É uma trava de segurança. E se você já se perguntou por que a nossa Constituição é tão grande, tá aqui a resposta. Ela é classificada como analítica. Ou seja, ela é super detalhista, entra em muitos assuntos. Para ter uma ideia, a nossa Constituição chega ao ponto de dizer que o Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, tem que ser mantido pelo governo federal. Sim, isso mesmo, está escrito lá. E não para por aí. Tem várias outras formas de classificar, como vocês podem ver. E o ponto aqui é o seguinte: esses nomes todos, escrita, formal, eclética, dirigente, parecem complicados, mas entender o que cada um significa é fundamental. As bancas de concurso adoram cobrar esses conceitos para testar quem realmente estudou a teoria. Muito bem, vimos bastante teoria. Mas e aí? Na prática, como é que tudo isso se transforma em acertos na prova e finalmente na tão sonhada aprovação?
Vamos conectar os pontos agora. A resposta é mais simples do que parece. Direito constitucional não é só mais uma matéria na sua lista de estudos. É a matéria que te dá a base para entender quase todas as outras. É como aprender a gramática antes de escrever um texto. Se você entende a Constituição, você entende a lógica de todo o sistema de leis que vai cair na sua prova. E se tem algo que você precisa saber, é isso aqui: os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, que estão logo no artigo 1º. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. O famoso Socidiva Plu. Decore, entenda, respire isso. É o coração da nossa Constituição e as provas adoram cobrar. Então, para mandar bem de verdade, tem que ter estratégia. E essas dicas aqui são um verdadeiro mapa da mina. É um ciclo, sabe? Você começa com a teoria, organiza as ideias com resumos e mapas, pratica com muitas questões de provas antigas e, muito importante, fica de olho no que está acontecendo no mundo real, nas notícias. Assim o conhecimento se fixa. E olhem só, essa avaliação de um livro bem famoso da área só reforça o que a gente vem conversando desde o início. Construir uma base sólida não é perda de tempo. É o caminho mais inteligente e seguro para o sucesso. Começar pelo começo e começar direito faz toda a diferença. No fim das contas, o ponto crucial é que a Constituição não é só um monte de teoria para decorar. Ela é um documento vivo que afeta a nossa vida todos os dias. O verdadeiro domínio do assunto, aquele que te diferencia na prova, vem quando você consegue enxergar como essas regras todas se aplicam no mundo real. E essa é a chave, não só para passar em qualquer concurso, mas para ser um servidor público melhor e um cidadão mais consciente.